Olá, tudo bem? Estou aqui hoje para responder uma pergunta. Me mandaram essa pergunta e eu quero, responder. Eu sempre tenho muitos estudos aqui, gosto de fazer estudos totalmente ilustrado, né, por todas as passagens bíblicas e tudo mais, com imagens, figuras ali, vídeos, mas isso eu vou fazer diferente, que eu quero tentar fazer um bate-papo rápido com você aqui. A pergunta é, eh Fernando, vai ter mesmo, você acredita nessa história? E que vai ter aí um decreto que obrigue as pessoas a guardar o domingo? Estamos aí num período da nossa época, da nossa história, a liberdade e tal. E como fica você falando sobre isso em relação às pessoas que guardam o domingo? Então eu vou explicar para você aqui. Eu tenho vários estudos já aqui no nosso canal, mas eu vou explicar em rápidas palavras aqui, o que que é essa questão do decreto dominical. E para isso a gente tem que retornar na história. Então, eu vou bater papo aqui sobre história, tá? Então vamos lá. Primeiro ponto, como que a questão do domingo veio a entrar dentro do cristianismo? Porque você vai se lembrar de que a origem do cristianismo veio do judaísmo, porque Jesus era judeu. Esse é o primeiro ponto. Jesus era judeu. Veio trazer salvação a todos os povos. Mas nós viemos como cristãos da linhagem. Inclusive, um detalhe interessante é Paulo, lá em Gálatas 3:26, ele fala sobre isso. Se você acredita em Cristo, você crê em Cristo, não tem mais grego, judeu, não tem mais servo, escravo, livre, não tem mais nada disso. Todos somos um só em Cristo Jesus e herdeiros da promessa feita a Abraão. A promessa feita a Abraão, entre todos, que haveria um grande povo. Pois bem, aí nós temos a vinda de Jesus ao mundo, a pregação do evangelho, depois disso, se espalha o nome do cristianismo. Cristianismo significando aqueles que seguiam, que seguem a Cristo, né? E aí começa a crescer o cristianismo. No começo você percebe e vê pela história, porque é um fato importante. As minhas os meus estudos são baseados no meu método de interpretação, que é originário na Bíblia, orientado na Bíblia por Deus, que é o historicismo por recapitulação. Depois houve a implantação de outros métodos, outras maneiras de você olhar um versículo e interpretar o versículo. Futurismo, preterismo, dispensacionalismo são os que vieram depois do Concílio de Trento, tá? 1545 a 1563 foi o Concílio de Trento. Daí eu bato sempre nessa tecla. Por quê? Porque essa bagunça que está hoje em dia, teologicamente falando, ela advém disso. Ela advém desse ponto. Mas aí eu tô falando de 1500, tá? Aí vem 1585, a publicação de uma nova maneira de interpretar as escrituras, feito por Francisco Ribeiro. Depois 1830 e pouco, 33, vem Darwin, aquele estudo que foi feito para combater o protestantismo passa a ser adotado pelo protestantismo, tem um monte de coisa. Agora, especificamente a questão do domingo, por que eu falo, por que nós pregamos, né? Não são todos, mas porque nós pregamos aí a questão, e que haverá um decreto dominical, que haverá uma imposição da guarda do domingo. Então, o primeiro ponto a responder é: como é que o domingo veio parar no cristianismo que tem uma ascendência judaica que guarda o sábado? O sábado esse que foi instituído no Éden, e não para o povo judeu. Tem que se frisar isso, porque as pessoas passaram a dizer: não, mas o sábado foi feito para os judeus. Não, o sábado foi feito para a humanidade, porque o sábado está lá no Éden. Na criação do mundo, Deus separa o sétimo dia, tá? E dá ao povo o sétimo dia como um dia de descanso. Então veja o seguinte,
vem agora a história do apostolado, a continuação da igreja após Cristo, a pregação do evangelho, depois disso perseguição aos cristãos, que estão morrendo na arena, mas eles guardavam o sábado. O dia de culto era o sábado. Naturalmente era. Essa naturalidade veio do judaísmo e entrou no cristianismo, porque você não tem uma passagem bíblica de Jesus dizendo, a partir daqui você não guarda mais o sábado, você vai guardar o domingo. Então você vem a partir desse período aí após Cristo, já no ano 150 já haviam 150 após Cristo, não? Já haviam ali pessoas também chamadas como protestantes, né, já, discordando da forma em que os dirigentes da igreja estavam dirigindo a igreja. Já havia algo, mas não estava o domingo ainda. Aí você vê a igreja cristã sendo perseguida pelo Império Romano, fortemente perseguida, sendo espetáculo nas arenas, sendo perseguida, ou do que for, culpado pelo incêndio de Roma. Então havia uma perseguição muito grande em cima dos cristãos. É como se tivesse ocorrido uma transferência da perseguição que se tinha com os judeus passada para os cristãos. Até que nós chegamos a quase desfacelamento do Império Romano, e aí tem um estudo aqui no nosso canal específico sobre o surgimento da primeira besta de Apocalipse 13, primeira besta, poder, primeiro poder do Apocalipse 13, esse poder identificado como um poder religioso, porque ele fala blasfêmias contra o Altíssimo, que ele se assenta no lugar do Altíssimo, de Deus, querendo parecer Deus, tudo mais. E o Império Romano, altamente politeísta, deuses para todas as suas necessidades, você vai chegando até o momento que é importante na história, que a Roma pagã, a Roma que tem vários deuses, agora se vê numa posição quando o imperador Constantino, que era mitraísta, ele adorava o deus Sol, aprendeu isso nos seus ensinamentos quando não era imperador ainda, e desde jovem, a partir dos pais e tudo mais. Então ele adorava o deus Sol. E Constantino entra em guerra agora com Magêncio, disputando quem seria o imperador do Império Romano, que estava dividindo em Oriente e Ocidente. E em 1312, Constantino tem um encontro com as forças dele, com as forças de Magêncio, que também era parente dele, mas estava disputando o poder do Império. E ali, perto da ponte de Milva, Constantino proclama que ele teve um sonho, e nesse sonho ele sonhou com um símbolo cristão. Algumas pessoas pensam, então chegou a cruz. Não, a cruz não era o símbolo cristão, mas o PX, o P com o X, era o símbolo apostólico. E ele manda, então, pintar no escudo dele o símbolo dos cristãos. E ele diz, inclusive, que ele, nesse sonho, ele teve uma iluminação divina, dizendo, com esse símbolo você vencerás. E ele passou isso para suas tropas, que era uma tropa menor do que a de Magêncio, e eles entraram em guerra, e ele, no final das contas, ele se tornou vencedor, e unificou o império que estava desfacelado, mas unificou ali, passou seu imperador. O imperador, haviam dois, do Oriente e do Ocidente, ele acabou sendo o imperador, aclamador imperador. Constantino, então, mais tarde, foi em 312, a parte da história diz que ele tinha junto dele um orientador, né? Alguém que o orientava, e levou ele a crer na questão do cristianismo. Constantino não se batizou, ele não foi
Ele batizou na morte dele ele se batizou, mas ele durante o período do império ele não se batizou. E aí 321 havia aí uma questão em relação ao judaizantes, ou seja, os guardadores do sábado. E ele acaba vendo uma oportunidade, porque agora no império ele está como imperador de um império e ele sendo reconhecido como cristão. E as outras províncias do império, pagãs, estavam entrando em choque com essa nova crença. Então ele começa a miscigenar. E a primeira coisa que ele faz é a adoração a Deus, mas no domingo. E faz o edito de 321, em 321. Ele faz o edito liberando a questão dessa transição, vamos dizer assim, iniciando a transição da guarda do sábado para o domingo. Lógico, uma igreja perseguida, pessoas perseguidas do jeito que era tão duramente pelo Império Romano, agora recebe a notícia que o seu imperador se tornou cristão, o que não era inteiramente a verdade, ele se usou do cristianismo para uma questão, inclusive, política, né? Então, em 321, ele acaba fazendo o primeiro edito e ele se proclama praticamente o Papa da igreja, né? Ele se proclama isso porque ele começa a, inclusive, dirigir as reuniões, vamos falar de concílios, né? Ele participa do primeiro concílio, ele dá a sua opinião, tudo lá. Ele não recebe o título de Papa, mas é interessante que o título que ele recebe é um título de excelência, é um título que eu vou inclusive colocar para você depois aqui, essa questão do título que ele recebe ali, que depois esse mesmo título é transferido para o papado, agora como chefe da igreja. Constantino é reconhecido ali como sendo o pai da igreja, tá? E depois acaba isso sendo passado aos papas. Constantino, então, aí começa um processo de transferência da guarda do sábado, que era normal para o cristianismo, que já veio do povo judeu, mas Deus nunca mudou, Jesus nunca mudou essa ordenança. Aliás, ao contrário, Jesus confirmou essa ordenança da guarda do sábado e, assim, progressivamente vem se tomando decisões em relação à guarda do sábado, e depois a igreja faz uma ruptura muito grande entre o que é o povo judeu, e ela começa a trabalhar em cima do cristianismo, dos seus devotos, a questão do que eu posso dizer que é o primeiro antissemitismo, né? Que, olha, teve um edito que teve muito mais tarde. Esse edito, ele fala, se alguém fosse pego judaizando, se guardando o sábado, seria punido pela igreja. Então agora o sábado vai ser trocado e paulatinamente vai se mudando essa questão da Roma, que era pagã, para uma Roma agora papal. Esse é um ponto, tá? Até que nós chegamos em 530 e 533, quando o imperador Justiniano, ele olha o seu reinado e ele havia vários bispos, tá? Roma tem o seu bispo, era o mais proeminente, o mais próximo do reino. Existiam outros bispos e começou uma questão de haver até mesmo um jogo de intriga entre eles, porque Justiniano, então, ele
passa o cetro dele. No estudo que eu tenho sobre isso, você tem os textos bíblicos. Eu estou batendo um papo aqui de história. Então Justiniano agora ele passa o título que ele tinha de pai da igreja, ele passa esse título para o Papa. E o Papa agora é o líder religioso, no caso estou falando do Papa, o Papa se tornou agora o líder religioso de todo o império. O grande problema é que estão sofrendo o cerco dos astrogodos. E aí, realmente, o bispo de Roma não pode exercer o seu poderio. Mas em 538, há travado uma batalha contra os astrogodos que estavam cercando Roma. E eles são vencidos, os astrogodos são vencidos. Aí sim, 538 é dado como o momento em que a transição da Roma pagã para a Roma papal, ela é consolidada. A transição que veio ao longo do tempo, mas ela é consolidada, tá? Tanto que, teologicamente, 538 é a data de início dos 1260 anos pregados por Daniel e em Apocalipse também, ou João, da perseguição aos cristãos, aqueles que não eram, mais claramente o seguinte, aqueles que não seguiam as doutrinas da Igreja de Roma, que depois passou a se tornar Igreja Católica Romana, tá? Aqueles que não seguiam as normas, que não obedeciam às normas, eram dados como hereges e eram perseguidos, e muitos foram mortos. Que começa em 538, a perseguição dos 1260 anos, em 1200 e alguma coisa, me engano, vou parar errar a data, acho que é 1212, Loyola funda aí os jesuítas, mas nós já estamos no período também da Inquisição. A Inquisição que termina com a ferida mortal de Apocalipse 13, a besta que subiu do mar, que se identifica como sendo a Igreja Romana, tá? Ela é ferida de morte, ela perde seu poderio. Esse poderio é perdido quando? Em 1788, o general Berthier, amando Napoleão, invade Roma, prende o Papa, e o papado então perde o seu poder temporal, ou seja, ele perde a influência que tinha sobre todas as nações. Tá? É simples, é só você se lembrar disso. Você já assistiu talvez algum filme que tem o rei, a rainha e tem um bispo. E vários, a França, a Inglaterra, a Alemanha, tudo isso tinha. Tá? E esses bispos que estavam ali, eles coordenavam de acordo com o bispo maior, que seria o Papa de Roma, eles coordenavam ali o que as nações faziam, ele levava sob julgo as nações, com a questão de Napoleão e Berthier, esse privilégio de ditar normas, a religião dentro do Estado, a religião mandando lá no Estado, isso se perdeu. Isso foi a ferida mortal, tá? Que é dito em Apocalipse capítulo 13. Mas ali também diz que essa chaga mortal seria curada. E a chaga mortal ela começou a ter sua cura a partir de 1929, com o Tratado de Latrão de Mussolini e o Papa, que devolve ao Papa o status de chefe de Estado e doa a região do Vaticano. E a partir de 1929, então, novamente, você tem o Papa como um agente de Estado, como como fosse um presidente, alguma coisa assim, tá? A ferida começou a ser curada. Agora eu entro numa outra parte que é muito importante,
é o seguinte: por que então você disse que vai haver um decreto dominical? Bom, primeiramente não sou eu que digo, né, são estudos que falam sobre isso e aos quais eu pesquisei e também acredito. Por quê? Porque essa ferida mortal, aquela perda do status que existia lá em 1798, e depois ela começa a retomar, vai se consolidar, essa ferida mortal, ela se consolida a partir do momento em que o símbolo máximo da Igreja Católica Romana, ele é instituído, tá. E até tem um texto aqui que eu acho interessante, que eu fiz a pesquisa, e aqui me passa da seguinte forma, deixa eu buscar para você aqui. Ah, aqui me coloca assim: a Igreja Católica instituiu o domingo, isso aqui eu estou fazendo o seguinte, pesquisa nas IA, tá? Entre o ChatGPT, o Gemini, o Manu, qualquer uma dessas. A Igreja Católica instituiu o domingo, primeiro dia de semana, como dia de descanso e culto em substituição ao sábado, tá? E aqui, na Catholic Record de Londres, de 1923, isso foi publicado. A observância do domingo pelos protestantes é um reconhecimento da autoridade da Igreja Católica. Vou voltar à autoridade já, tá? E no Catecismo Católico, aqui no Brasil, Daniel Ferraz, diz: a Igreja, por sua autoridade divina, transferiu a solenidade do sábado para o domingo. Por sua autoridade. Aí entra a questão da autoridade, que eu vou voltar a falar para você. Por que o domingo ele é importante como sendo uma instituição? Porque o domingo e como eu falei, o início lá atrás do imperador ainda, a igreja sendo assumida por um pagão, depois vai muito lentamente, mas há uma, uma liberdade do cristianismo como sendo a igreja do Estado, até chegar aí em Justiniano, que passa o cetro, tá? E o Papa passa a ser, então, o que rege toda a parte da religiosidade. Isso antes ficava a cargo dos imperadores, tá? E agora, o que acontece com a questão do domingo? Primeiro ponto, é, é o símbolo máximo da autoridade da Igreja Católica, dita por eles mesmos, pregada por eles. A Igreja Católica, ela diz: a nossa autoridade, reconhecimento da autoridade é a guarda do domingo. E como aquela ferida ela vem sendo curada, a o reconhecimento final dessa questão dessa ferida, e que diz, olha, no mesmo sequência de versículos de Apocalipse 13, diz que seria erigida uma imagem àquele poder, a besta. A imagem é um sistema de leis. Vai ocorrer leis que dão força ao catolicismo. Leis que dão força. Eu tenho um estudo sobre a segunda besta que explica tudo sobre isso aí. Eu deixo o link para você aí, tá? Tá aqui no canal também. Então, por que eu acredito que haverá o decreto da observância do domingo? Primeiro, porque há forças internas que estão trabalhando para que isso ocorra. Forças, e nós estamos tendo agora o cenário propício para tudo isso. Primeiro, há uma crise global. Há uma crise não só econômica, mas também uma crise em torno de guerras, em torno de embates no mundo inteiro. Há já uma crise tocada a nível social, principalmente na Europa. Quem vai encabeçar a obrigatoriedade vai ser os Estados Unidos, e é a segunda besta. Por isso que pega o estudo completo que está aqui no canal, você vai entender sobre isso. Hoje é um bate-papo. A segunda besta, que é os Estados Unidos, identificado na Bíblia como sendo Estados Unidos,
ela vai forçar o mundo, tá, a forçar as pessoas a guardarem o domingo, dando força à primeira besta. O domingo, que é símbolo máximo da primeira besta, que é a Igreja Católica, certo? E um detalhe muito importante sobre isso: o mundo hoje está propício por quê? Porque você tem um movimento global em prol da natureza. Tem as COPs, já foram usados. O domingo, chamado Domingo Verde, tem que ter um tempo, tá lá, encabeçado pelo Vaticano, pelo Papa, o anterior Papa Francisco. Outra coisa que é propícia: você tem os grandes sindicatos no mundo forçando para que haja um descanso no dia de domingo. Inclusive, vou trazer de novo aqui, que eu pesquisei onde que existe hoje, tá, algum tipo de decreto, não é o decreto máximo, tá, mas onde que existe hoje. Por exemplo, em 2015 o Papa Francisco já falou sobre o dia de descanso e cura das feridas da criação. Agora, na Europa, por exemplo, na Alemanha, a Constituição protege o domingo como dia de descanso e elevação espiritual. Isso está na Constituição alemã. Na França, há uma restrição parcial do trabalho aos domingos. Algumas exceções são polêmicas. A Polônia é mais firme ainda. Leis fortemente restritiva, com apoio da Igreja Católica e do governo, proibindo o comércio dominical em quase todo o país. Então, se você fala Polônia, você não vai ter facilidade de comprar as coisas no domingo. Há movimentos religiosos ecumênicos em todo o mundo. Por quê? Porque a, a convergência de duas situações que vão levar a tomar decisões, inclusive, da implantação do dia de guarda ser o domingo. É uma convergência. Primeiro, a Igreja Católica, através da sua reunião no Cazaquistão, uma reunião que veio tendo seus passos há 60 anos antes, culminou em 2022, de 15 a 16 de setembro, com a assinatura de um acordo entre todas as religiões, não só o cristianismo. Esse acordo ele rezava, inclusive no capítulo 10 do acordo assinado, você tem os vídeos de assinatura, rezava que é, é errado você fazer algum tipo de acepção de religião. E ele diz lá que é vontade de Deus que haja uma diversidade de religiões. Aí você vê uma religião que tem trocentos deuses, você vê uma outra religião com um monte de deuses, você vê uma religião com um monte de deuses. O cristianismo, com uma vertente que tem os seus santos, o espiritismo, que é tão combatido na Bíblia, é a vontade de Deus que haja isso. Então, foi assinado um acordo no Cazaquistão, e que nós identificamos como sendo, isso é ecumenismo, é a religião das igrejas. Isso já existe. A outra coisa, você pega Apocalipse 13, como é que o mundo vai ser forçado a aceitar os ditames e favorecer, por exemplo, a instituição do domingo como dia de guarda, obrigatoriedade, através da economia. Você pega Apocalipse 13, ele tem lá uma condição social, pequenos, fez com que a todos, a segunda besta forçou a todos, pequenos, ricos, pobres, livres, escravos, a receberam uma marca na mão ou na testa, e aquele que não tiver a marca na mão ou na testa não compra, não vende. Então você tem uma ação social, uma condição social e uma ação comercial. Não compra nem vende. Quando é na história que a gente começa a perceber que o controle financeiro é algo que está aí gritando. Você sabe que nós estamos lá, aqui no Brasil é o Pix, mas em outros países cada um tem o seu nome. Mas agora nós estamos entrando na era digital do fim do dinheiro. O dinheiro físico não vai existir. É tudo digital. E aí o controle vai ser muito maior. Então, como eu disse, já há as condições ideais para um decreto dominical. Por quê? Sindicatos
defendendo trabalhadores para que eles tenham descanso. Meu dia de descanso está sendo eleito domingo. Há uma coalizão de igrejas que aceitaram o domingo como sendo o seu dia de guarda. Certo? A Igreja Católica trabalhando para que isso se torne realidade. Um completo controle financeiro digital em que as pessoas não terão dinheiro na mão. Certo? E isso está sendo plantado no mundo, não é Brasil apenas. Né? Então, você não compra, não vende se você não estiver a favor do sistema. Aí você, além de tudo, você tem o apelo climático. O Domingo Verde, o apelo climático. Então você tem uma conjunção de situações que vão levar à questão da implantação do dia de guarda. Fora todas as passagens bíblicas que nos apontam isso. Tá? Todas as passagens que nos apontam isso. Tá? Hoje é um bate-papo. E os estudos virão aí muito mais fortes. Mas eu vou dizer a você, Fernando, você acredita na implantação de um dia de guarda? Eu acredito. Por quê? Porque a Bíblia me diz. Porque a Bíblia me dá todos os direcionamentos. Porque o mundo está caminhando para isso. Porque todas as profecias do passado que foram ditas se cumpriram, elas da frente também se cumprirão. Tá? Existe um versículo que fale que o mundo será obrigado a guardar o domingo? O versículo em si, não. Aí você, é aquela que Jesus falou, quem lê, entenda. Eu tenho um poder que implantou a guarda do domingo no lugar do sábado. Daniel 7:25, esse poder, ele mudaria os tempos e a lei, não são as leis, os tempos e a lei foi mudada por esse poder. O poder que foi perseguidor do povo cristão por 1260 anos, de 538 a 1698. Um poder que voltaria a ser, normalmente ter o status da igreja-estados, um poder que iria ser fortalecido pela união da segunda besta, que é os Estados Unidos, nesse caso, sobre os Estados Unidos. E um detalhe interessante, agora nós estamos sob o regime de um Papa que é americano, que veio dos Estados Unidos. Quando? Eu não sei. Os sinais me dizem, ó, tá próximo. Mas quando? Eu não posso te confirmar. Depois eu vou ser o seguinte, vai ter um decreto. E aí eu tenho um estudo chamado O Último Grande Sinal. Eu recomendo que você assista. Deus te abençoe. A minha intenção aqui não é chocar ninguém, nem agredir ninguém, nenhuma religião. Mas o meu sinal aqui, a minha posição aqui é dizer, olha, a Bíblia diz isso. Se ela diz, pode esperar que vai acontecer. Deus te abençoe. Até o nosso próximo bate-papo.